Oi, gente! A aula de hoje é sobre tabela periódica. Não! A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês não precisam decorar a tabela periódica. Essa é um medo, né, recorrente. Quando a gente vai começar a falar sobre a tabela periódica, tem que decorar. Não, gente, não tem que decorar a tabela periódica. Ela já foi criada exatamente para esse fim, para guardar as informações dos elementos que são conhecidos, para organizar isso e que a gente possa consultar quando for necessário. Então a tabela periódica ela é um instrumento de consulta, ela não é para ser decorada. Mas a gente precisa então o quê? Saber usar a tabela periódica, saber utilizá-la, identificar a partir da posição que o elemento ocupa na tabela periódica, conseguir identificar algumas informações sobre esse elemento a partir da posição dele na tabela. Então vamos começar. A tabela periódica atual, que tem um modelo conforme eu escrevi aqui para vocês, ela é resultado dos estudos do Mendeleev. Existiram ao longo da história da química outras propostas, outras formas de organizar os elementos químicos que não vingaram, não deram muito certo, e a que a gente mais usa e a que foi aclamada e a que foi consagrada como a melhor forma de organização dos elementos é a tabela que partiu dos estudos do Mendeleev. E como que ela organiza os elementos químicos? Organiza os elementos químicos em ordem crescente do número atômico da esquerda para a direita. Então, ó, o primeiro elemento aqui, ele tem número atômico 1. Aí, nessa sequência aqui, ó, o próximo tem número atômico 2. Aí passa para a linha de baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. De modo que os 118 elementos até hoje conhecidos estão organizados nessa disposição aqui. Então, olha só. Essa tabela ela é constituída por 7 linhas na horizontal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas linhas na horizontal a gente chama de períodos. Então, a tabela periódica ela é composta por 7 períodos. Por que 7? Porque 7 é o número máximo de camadas que um átomo pode conter. A posição do elemento químico na tabela periódica em relação à linha horizontal, em relação ao período, indica para nós o número de camadas preenchidas que esse elemento tem. Então, qualquer elemento aqui do terceiro período, ó, todos, têm 3 camadas preenchidas. Os elementos do segundo período, 2, do sexto período, 6, ok? Então, 7 períodos. A posição do elemento no período indica o número de camadas preenchidas que os átomos desse elemento têm. A tabela também é constituída por 18 colunas na vertical. Essas colunas a gente chama de grupos. Então, 7 períodos e 18 grupos, que são enumerados de 1 a 18. Essa é a nomenclatura oficial dos grupos. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, até o 18. A posição do elemento no grupo indica para a gente que esses elementos do mesmo grupo eles têm características muito semelhantes. Então, os elementos que têm um comportamento parecido, que têm características semelhantes, eles estão no mesmo grupo. Por esse motivo, o grupo também é chamado de família. Tá? Família quer dizer aquelas pessoas, né, aqueles elementos parecidos. Então, cada grupo representa uma família. Desses 18 grupos, esse grupo aqui, ó, o 1, o 2, depois o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18, são grupos que abrigam os elementos que a gente chama de elementos representativos. O que vem a ser elementos representativos? São elementos que seguem um padrão único de comportamento. Esses grupos aqui, esses 8 grupos, eles também podem ser chamados de grupo, ao invés de grupo 1, 2, 3, 4, 5, de grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eles também são chamados de grupo 1A, 2A, o 13 também é chamado de 3A, o 14 de 4A, o 15 de 5A, o grupo 16 também é chamado de 6A, o grupo 17, 7A e o grupo 18 de grupo 8A.
Esses grupos dos elementos representativos, alguns deles recebem nomes especiais, como é o caso do grupo 1A. Os elementos do grupo 1A são chamados de elementos de metais alcalinos. O grupo 2A, metais alcalino-terrosos. O grupo 6A aqui, ó, recebe o nome de calcogênios. O 7A, halogênios. E o grupo 8A é o grupo dos gases nobres. Os outros grupos não têm nomes especiais, eles recebem o nome do primeiro elemento. Então, o grupo 3 ou 3A é o grupo do boro, porque o boro é o primeiro elemento aqui, ó, da coluna. Aí o grupo 14 ou 4A é o grupo do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento aqui. E o grupo 5A ou 15 é o grupo do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento, tá? E assim com todos os outros. Nomes especiais, então, grupo 1A, metais alcalinos, 2A, alcalino-terrosos, 6A, calcogênios, halogênios e gases nobres. Nas próximas semanas a gente vai ver, a gente vai aprender as características de cada um desses grupos. O que esses elementos têm em comum? Qual é a característica deles? Como que eles se comportam? Por hora, o que vocês precisam entender é isso, primeiro, que a tabela é um jeito de organizar os elementos, não é a única forma que foi proposta, ao longo da história foram propostas várias, mas essa é a forma que é mais utilizada para organizar os elementos, que a tabela é constituída de 7 linhas ou períodos, que indica para a gente o número de camadas que os elementos têm, e 18 grupos ou famílias. Estão no mesmo grupo ou na mesma família elementos que têm características semelhantes. Ah, professor, e essas duas outras linhas aqui, você não falou nada sobre elas? Gente, a tabela acaba aqui, ela tem 7 linhas. Essas duas linhas aqui, elas são daqui, ó, dessa posição. Nessa posição aqui, uma série de elementos químicos, todos esses aqui, eles têm um comportamento muito parecido, então eles ocupam essa mesma posição. Então essa posição na tabela é ocupada por todos esses elementos aqui, que começa pelo actínio. Então essa aqui é chamada série dos actinídeos, são os elementos que ocupam a mesma posição na tabela periódica, que é essa aqui, ó. Na linha de baixo, a gente tem a série dos lantanídeos, que é o elemento, o primeiro elemento aqui é o lantânio. Então, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, lantanídeos e actinídeos, são os elementos que todos ocupam a mesma posição. Como não daria para gente colocar todos aqui, então ela é como se eu trouxesse daqui e expandisse aqui embaixo. Tá certo? Uma outra informação importante da tabela periódica é nessas duas colunas aqui, ó, todos os elementos que estão aqui, eles têm o seu elétron mais energético num subnível S. Todos esses elementos que ocupam essas colunas aqui, ó, da 13 até a 18, elas têm o seu elétron mais energético em subnível P. Os átomos, os elementos que ocupam essas 10 colunas aqui, ó, do grupo 3 até o grupo 12, tem o seu elétron mais energético num subnível D. E os elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles têm o seu elétron mais energético num subnível F, tá? Então, ó, os elementos que estão nessa porção aqui, que tem elétron mais energético no subnível S, e nessa aqui, que tem elétron mais energético em subnível P, são os elementos representativos. Os elementos, todos esses aqui, do grupo 3 ao grupo 12, e a série dos actinídeos e dos lantanídeos, eles que têm o seu elétron mais energético em subnível D ou F, são os elementos de transição. Os elementos de transição, eles não têm um comportamento, eles não seguem um padrão de comportamento dos elétrons. Então, a distribuição eletrônica deles, ela é um pouco mais... se você for fazer a distribuição eletrônica por camadas, elas não obedecem uma regra, uma mesma regrinha. O elétron do subnível mais energético não coincide com o subnível mais externo. Tá? Então é isso que diferencia elementos de transição de elementos representativos. Bom, para que
serve tudo isso daqui? Porque dependendo da posição do elemento na tabela periódica, eu tenho como prever algumas coisas sobre ele. Um exemplo, se eu tenho um elemento que é da família 3A, então, família 3A, terceiro período, esse é o primeiro período, segundo, terceiro. Esse elemento aqui, ó, que está na família 3A, no terceiro período. Se eu não tiver a tabela periódica em mãos, eu posso prever o número atômico e a distribuição eletrônica apenas pela posição do elemento na tabela periódica. Veja bem, se ele é do terceiro período, ele tem 3 camadas preenchidas. Então, ele tem as camadas K, L e M. Terceiro período, 3 camadas. Se ele pertence à família 3A, isso significa que ele tem na sua última camada, na camada de valência, 3 elétrons. Então, na última camada, na camada de valência, tem 3 elétrons. Então, olha só, se ele tem 3 camadas preenchidas e se a última tem 3, significa que a penúltima tem o máximo, que na camada L, no caso, é 8, e que na primeira tem o máximo, que no caso é 2. Ou seja, o número atômico do elemento que se localiza na família 3A no terceiro período é 2 mais 8, 10 mais 3, ele tem número atômico igual a 13. A gente pode até constatar aqui, ó, eu falei para vocês que a tabela está organizada em número crescente dos números atômicos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Número atômico igual a 13. Eu não sei se eu havia falado no início, mas se eu não tiver falado, vou falar agora. Para os elementos representativos, o número da família é o número de elétrons da última camada. Então, todos os elementos aqui, ó, da família 1A tem um elétron na última camada. Todos da família 2A, 2 elétrons na última camada. 3 elétrons, 4, 5, 6, 7. E os elementos da família 8A tem 8, mas tem uma exceção, que é esse primeirinho aqui, ó. Esse primeiro elemento é o hélio. Ele, como vocês podem observar, número atômico 1, 2. O número atômico dele é 2, então não tem como ele ter 8 elétrons na última camada. Ele tem só a camada K preenchida totalmente com 2 elétrons. Então, à exceção do hélio, os outros elementos da família 8A têm 8 elétrons na camada de valência, ok? Para os elementos representativos. Para os elementos de transição, isso aqui não funciona, tá? Então, por isso que eles são chamados de elementos de transição, uma das diferenças. O número do grupo não necessariamente corresponde ao número de elétrons na camada de valência, mas para os elementos representativos, o número da família é o número de elétrons na camada de valência, e essa é uma informação valiosa. É uma informação importante sobre os elementos químicos. Saber o número de elétrons na última camada é algo importante. A gente aprendeu a fazer isso na semana passada, fazendo a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Mas aí você tem que construir o diagrama, fazer toda aquela distribuição para descobrir o número de elétrons na última camada. Com essa informação aqui, ó, para os elementos representativos, só de ver a posição dele na tabela periódica, a gente já tem essa informação. Então, por exemplo, todos os elementos que estão aqui, se eu perguntar, o elemento que está aqui, ó, que ocupa essa posição, o que eu sei sobre ele, já de cara? Que ele é da família 7A, então ele é um halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele está no 5º período, então ele tem 5 camadas preenchidas. Compreenderam como a posição do elemento na tabela periódica já nos diz muitas informações sobre o elemento químico? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa ter em mente. A estruturação da tabela periódica, o que significa grupos, famílias e períodos e quais as informações que isso pode nos dar. Na plataforma da escola tem um texto que resume e explica tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e tem uma lista de exercícios que é importante que vocês façam. Teve dúvida? Me procura nos dias que eu atendo EO, que é terça e sexta-feira, e a gente consegue sanar essas dúvidas. Tá certo? Boa semana e bons estudos!